Olá, amigos. Última aula sobre o nosso curso aqui sobre classificação de crimes. Vamos fazer um apanhado geral de grande maioria das classificação de crimes, certo? Vou diminuir minha tela, vamos ao material, sermos objetivos. Vamos lá. Crime gratuito é aquele que o agente delituoso pratica por praticar, sem nenhum motivo aparente. É o crime praticado sem motivo conhecido. Não se confunde com motivo fútil, pois neste há motivação, porém desproporcional ao crime praticado. Todos os crimes possuem uma motivação, exceto o crime gratuito. Então veja, o crime fútil, certo? É um crime desproporcional, ou seja, o fulano me deve 10 reais, por ele me dever 10 reais, eu vou lá e dou uma facada nele e o mato. Crime de homicídio. Porém, no crime gratuito, eu simplesmente, sei lá, estou ali na linha ferroviária, tem alguém na minha frente, eu empurro o cara sem nenhum motivo. Eu só simplesmente empurrei. Crime gratuito. É diferente do crime fútil. Tem essa diferente. O crime gratuito simplesmente é gratuito. Já está no próprio nome. Correto? Vamos lá. Crime de ímpeto. Não há premeditação. O crime de ímpeto decorre de reação emocional repentina. Exemplo. Ocorre com o crime de ímpeto no homicídio cometido sob domínio de violenta emoção, logo em seguida de injusta provocação, vez que a pessoa age repentinamente. Vamos lá, vamos supor aqui, crime de ímpeto. A filha está sendo estuprada em casa. O pai chega e vê essa cena. Ele não esperava aquilo, foi algo repetido. Ele pega a sua arma e pum, mata o delinquente. Ou seja, um crime de ímpeto. Ele não planejou, não premeditou. Ele chegou em casa, ele nem pensou que mataria alguém. Enfim, um crime de ímpeto, certo? Vamos lá. Crime de circulação é o praticado em veículo automotor a título de dolo ou culpa. Conceito de veículo automotor: todo veículo a motor de propulsão que circule por seus próprios meios e que serve normalmente para o transporte viário de pessoas e coisas ou para a tração viária de veículos utilizados para transporte de pessoas e coisas. Ou seja, o crime de circulação basta ser realizado num veículo automotor. Pode ser um carro, pode ser uma moto, certo? Crime de atentado ou empreendimento é aquele que a lei pune de forma idêntica o crime consumado e a forma tentada, ou seja, não há diminuição de pena em face da tentativa. Exemplo, crime de evasão mediante violência contra a pessoa. Então veja aqui. Quando a gente tem um homicídio consumado, pena de reclusão de 6 a 20 anos. Porém, quando esse homicídio não é consumado, assim como em regra quase todos os crimes, então a gente vai ter uma tentativa de homicídio. E aí vai ter uma causa de diminuição de pena de 1 a 2 terços. Só que, quando a gente fala aqui do crime de atentado ou empreendimento, não existe essa causa de diminuição de pena de 1 a 2 terços que o Código Penal prevê. Então, veja que no crime de evasão mediante violência contra a pessoa, não importa se evadiu ou não, se ele tentou ou se ele conseguiu, a pena será a mesma. A pena será a mesma, certo? Crime de opinião ou de palavra cometido com acesso abusivo na manifestação do pensamento, seja pela forma escrita ou verbal. É mister salientar que ter opinião não é crime por si só. O problema é quando essa opinião é exposta de forma ofensiva,
podendo, por exemplo, se tornar um crime de calúnia, difamação ou até mesmo injúria, que são os crimes, né, contra a honra. Então veja, meus amigos, a liberdade de expressão ela não é absoluta, certo? Então vamos supor que o indivíduo ele é racista. João é racista. É crime ele ser racista? Ele ter pensamentos racistas, ele pensar como um racista, por exemplo, ele não gosta de negros? Não, não é crime, mas a partir do momento que ele materializa isso, como uma opinião, como se fosse normal, ele provavelmente vai cometer excesso, ele provavelmente vai cometer algum crime de opinião, algum crime de palavra, algum crime contra a honra, ele vai ofender alguma minoria. Então, aí quando ele materializa esse preconceito que está dentro dele, ele vai cometer crime. Então, a liberdade de expressão, ela não é absoluta, você tem que levar isso em consideração. Enfim, crime multitudinário é aquele praticado pela multidão, em tumulto. Porém, todavia, entretanto, a lei não define o que seria multidão. Assim, deve ser analisado o caso concreto, né? No direito canônico, exigia-se no mínimo 40 pessoas. Aqui no Brasil, um crime multitudinário que a gente consegue ver muito, né? Que é muito palpável para a gente, são os crimes de torcidas organizadas de futebol, porque de um lado vai ter uma torcida, do outro vai ter outra, aí vira uma multidão do lado A, do lado B, às vezes é C, D, boom, e depois está todo mundo se arrebentando, brigando, e você, naquele caso concreto, consegue chegar numa conclusão que ali havia uma multidão, certo? Vamos lá. Crime internacional é aquele que o Brasil, por tratado ou convenção devidamente incorporado ao ordenamento jurídico pátrio, se obrigou a reprimir. Exemplo, vamos aos exemplos. Genocídio, crimes contra a humanidade, crimes de guerra, crimes de agressão, ou seja, são crimes que, para o ordenamento internacional, são crimes que os países acabam fazendo tratados, convenções e acabam adentrando, né? Como, por exemplo, crimes de genocídio, crimes que são muito graves, né? Crimes contra a humanidade, guerra, enfim, são os crimes internacionais. Crime de mera suspeita, sem ação ou mera posição. Aqui o agente não realiza a conduta, mas é punido pela suspeita despertada em seu modo de agir. Sem reforço doutrinário, não pode existir no ordenamento pátrio. Exemplo, contravenção penal do artigo 25, posse de instrumento usual na prática de furto, e por isso o STF a declarou não recepcionada pela Constituição. Veja que aqui seria um direito penal muito do autor e não do fato. Ou seja, ele pode estar com um instrumento que pode ser utilizado para um crime, mas pode ser que ele esteja com aquele instrumento e não necessariamente vá cometer o crime. Então, você está punindo alguém pelo seu modo de agir, certo? Ou seja, estaria muito ligado ao direito penal do autor, coisa que o nosso ordenamento pátrio sempre tenta vedar. Embora, por exemplo, residência seria um direito penal do autor e não do fato. Então, né, tem que levar em consideração que nada aqui é absoluto. Crime inonimado é aquele que ofende regra ética ou cultural consagrada pelo direito penal, embora não definido como infração penal. Não é aceito por ferir o princípio da reserva legal. Ou seja, ele não é aceito porque para você ter uma tipificação tem que ter uma lei em sentido estrito, né? O princípio da reserva legal. Então, o crime inonimado, né, que vai ferir uma ética ou algo cultural, né, se não tem uma lei, acaba que a gente não vai aceitar, porque tem que ter a lei. O legislador ele precisa legislar. Vamos lá. Crime profissional. É o crime habitual cometido com finalidade lucrativa. Exemplo, o rufianismo, certo?
Ou seja, o indivíduo ele tem uma casa ali de prostituição, é habitual, e ele tem ali uma finalidade lucrativa. Crime hediondo é todo delito que se enquadra no artigo 1º da Lei 8.072 de 1990 na forma consumada ou tentada, adoção do critério legal. Então a gente tem que levar em consideração que para um crime ser hediondo, ele tem que estar nessa leizinha aqui. Se não estiver nessa leizinha aqui, não é um crime hediondo. O crime hediondo, ele necessariamente ele tem que estar nesta lei. Por isso que é um critério legal. Crime de expressão é o que se caracteriza pela existência de um processo intelectivo interno do autor. Exemplo, falso testemunho. Crime de ação violenta é o cometido mediante o emprego de violência ou grave ameaça. Exemplo, roubo. Então vamos dizer aqui, crime de ação violenta. Você vai ter que ter um emprego de violência ou grave ameaça. É uma coisa muito simples. Então, para ter um roubo, você precisa da violência ou grave ameaça. Agora, por exemplo, no furto, você só vai subtrair para si ou para outra em coisa alheia móvel. Você não tem a questão da violência ou grave ameaça. Agora, vamos supor, né, o indivíduo vai cometer um furto, mas aí ele vai lá e emprega violência ou grave ameaça, ele já vai para o roubo, ou seja, ele fez uma ação violenta, certo? Aquele furto virou um roubo, a título de exemplo. Então o furto não seria um crime de ação violenta, porque ele só está subtraindo para si ou para outra coisa ali móvel. Mas agora, se ele faz isso com emprego de violência ou grave ameaça, seria um roubo, certo? Crime de ação astuciosa é o praticado por meio de fraude, engodo. Exemplo, estelionato. Crime putativo, imaginário ou erroneamente suposto. Aquele onde o agente acredita ter realmente praticado um crime, porém ocorreu um indiferente penal. Trata-se de um não crime por erro de tipo, erro de proibição ou por obra de agente provocador. Então, para dar um exemplo aqui, né, o agente acredita estar praticando um crime, porém não está praticando. Por exemplo, o indivíduo ele quer vender cocaína. Ele quer vender cocaína. E aí ele está vendendo. Ele acha que está vendendo cocaína, mas por algum motivo ele está vendendo farinha. Ou seja, é um crime putativo, é um indiferente penal, porque não é crime você vender farinha, certo? Crime remetido é o que se verifica quando o tipo penal faz referência a outro crime, que passa a integrá-lo. Exemplo, uso de documento falso. Crimes de responsabilidade dividem-se em próprios, crimes comuns ou especiais, e impróprios, infrações administrativas, que redundam em sanções políticas, certo? Crime de acumulação. Visam proteger interesses supraindividuais, analisando-se isoladamente cada conduta. A aplicação da repressão penal pode parecer desproporcional, no entanto, sua prática reiterada é lesiva e pode causar sérios prejuízos. Exemplos: crimes contra o meio ambiente. Se alguém for encontrado pescando peixe em um local proibido, parece irrelevante e que para seja considerado crime, todavia, se diversas pessoas começarem a pescar lá, haverá um desequilíbrio ambiental significativo da região. Com isso, o delito de acumulação traz ao intérprete a necessidade de analisar o fato sob aspecto e impedir a aplicação do princípio da insignificância via de regra, né? Então, não vamos aplicar em regra o princípio da insignificância nos crimes ambientais. Pode ser aplicado dependendo do caso, mas em regra a gente não aplica. Então, veja que o crime de acumulação, tem um pequeno crime, só que várias pessoas vão cometendo aquele crime
e se acumula e vira algo horrível, né? Então, nesse exemplo do peixe, tá, um cara tá pescando irregularmente, mas daqui a pouco tem 1000 pessoas pescando irregularmente. E aí? Uma hora vai dar merda. Uma hora vai dar merda. E para completar aqui, né, o nosso curso de classificação de crimes, vamos falar dos crimes parcelares, que são os crimes da mesma espécie, que compõem a série da continuidade delitiva, desde que preenchidos os requisitos exigidos pelo artigo 71 caput do Código Penal. Adota-se no Brasil a teoria da ficção jurídica, na qual os delitos parcelares são considerados, para fins de aplicação da pena, como um único crime. Amigos, foi uma satisfação inenarrável falar com vocês. Espero ter ajudado alguém, o próximo. Bons estudos a todos. Um abraço.